Bom dia, mulheres divinas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, para mais uma manhã, para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. A nossa breve reflexão de hoje está lá no livro de Isaías, profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 55, o versículo 8 e o 9. Essa palavra, ela tem ardido no meu coração durante essa semana e nessa manhã, conduzida pelo Espírito Santo, eu vim aqui compartilhar com vocês algo precioso da parte do Senhor. O versículo 8 e o 9 vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Entenda que nessa manhã o Espírito Santo vem falar para as nossas vidas que, por mais perfeito que seja o plano que você traçou para você, o Senhor está dizendo que o amor dele, a bondade dele, tem uma origem num plano infinitamente superior a qualquer coisa que você e eu possa imaginar. Ele está dizendo nessa palavra que os teus pensamentos e os teus caminhos jamais alcançarão os caminhos e os pensamentos que ele traçou para mim e você, porque esses caminhos e esses pensamentos são superiores aos nossos. Então, para que eu e você possamos entender o que a palavra está dizendo, ele vai explicar melhor, detalhar. No verso 9, ele vai dizer assim: porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos muito mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos pensamentos. Ele vai nos levar a refletir nessa comparação, como os céus são muito mais altos, que você não consegue alcançar, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos traçados, projetados para a sua vida. Então, descanse. Descanse, porque eu sempre tenho o melhor para a sua vida. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que a gente precisa crer, é isso que a gente precisa agarrar essa palavra. É isso que o Senhor está falando nessa manhã. É isso que nós precisamos crer. É nisso que nós precisamos tomar posse dessa palavra, internalizando em nosso coração com toda a nossa força, para que ninguém roube aquilo que o Senhor já projetou para as nossas vidas, porque os seus pensamentos, os seus caminhos são muito maiores que os meus e os seus. Então, independente do cenário de hoje, independente da estação do agora, os pensamentos e os caminhos do Senhor não vão mudar. Ele não muda, não tem variação. Ele permanece com aquilo que ele tem para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então é sobre isso nessa manhã. É sobre acreditar, ter fé no que você ainda não está vendo. Aleluia. Então tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.